Olá e bem-vindos. Sabe aquela imagem que vem à cabeça quando a gente fala em cavaleiro medieval? Armadura brilhante, espada na mão? Exato. Um castelo ao fundo. Acontece que essa imagem, que, sei lá, a gente herdou do cinema, dos livros, talvez seja completamente errada. Muito provavelmente está. Hoje, a gente vai usar um estudo bem aprofundado do Cláudio de Sico, a Igreja Católica, as Ordens de Cavalaria e os Templários, para tentar desmontar esses clichês e descobrir o que realmente significava ser um cavaleiro. Isso. E, no processo, entender como esse ideal todo deu origem aos misteriosos templários. Exatamente. E o ponto de partida para entender os templários é... surpreendente. Não começa com as batalhas, com as armaduras. Não. Não. Começa com a própria ideia de heroísmo e santidade na Idade Média. O estudo argumenta que a nossa cultura moderna e até, olha só, mudanças dentro da própria Igreja Católica nos fizeram esquecer que a santidade era vista como um combate. Um combate? Como assim? Ser santo era ser um herói, um guerreiro espiritual. Essa mentalidade de militância pela fé, sabe? Ela é a chave pra gente entender tudo que vem depois. Ok, vamos começar por aí então. Porque essa ideia de santo guerreiro já quebra um pouco a imagem que eu tenho na cabeça. Totalmente. Geralmente a gente pensa em figuras muito dóceis, passivas, quase sentimentais. E é exatamente esse o ponto. A nossa análise mostra como as representações populares foram, digamos, amaciadas com o tempo. Pega o caso de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim, a imagem dela é super conhecida. A imagem que todo mundo conhece é de uma jovem de olhar doce, delicado, né? Mas quando você olha a fotografia real dela, de 1888, o que se vê é um olhar firme, uma energia, uma força de vontade que não estão no santinho popular. Ela mesma era fascinada por Joana d'Arc. Outra guerreira, faz sentido. E o estudo dá outros exemplos, não é? Lembro de ter lido sobre São Domingos Sávio. Isso. O retrato popular dele é quase frágil, um menino bonzinho. Exato. Mas a foto real dele mostra um rosto de uma seriedade profunda, quase austera. Um olhar que combina muito mais com o lema de vida dele que era antes morrer que pecar. Isso não é lema de uma pessoa mole, entende? Nossa, de jeito nenhum. Ou São Luís Gonzaga, que nas pinturas populares aparece de cabeça baixa, meio submisso. A pintura autêntica da época mostra um jovem altivo, com a postura de quem enfrentou uma corte devassa do Renascimento e se manteve íntegro. A força está ali, visível. Então, essa suavização toda não foi um acidente. Houve uma mudança de mentalidade. Precisamente. E o mais fascinante é que essa distorção não para nas imagens, ela vai muito além. Como assim? O estudo aponta que até a liturgia da igreja foi alterada para remover esse tom mais combativo. Haviam orações que pediam a Deus para, literalmente, esmagar a insistência dos inimigos. Sério? Esmagar? Esmagar. E elas foram suprimidas. A ideia, segundo a análise, era retirar esse caráter combativo do catolicismo. Entendi. Então, se a imagem dos nossos heróis espirituais foi tão alterada, faz todo sentido que a dos guerreiros e literais, os cavaleiros, também tenha sido distorcida. E as distorções que o autor aponta são enormes. Imagino que sim. Gigantescas. A primeira, e talvez a mais famosa, é a do cavaleiro ridículo. É a imagem de Dom Quixote. Ah, claro. O louco que confunde moinhos de vento com gigantes. Exato. Que virou sinônimo de alguém que vive fora da realidade. Mas a gente esquece quando a obra foi escrita. Verdade. E esse é o ponto crucial. O livro de Cervantes do século XVI é uma sátira à decadência da cavalaria, séculos depois do seu auge. Ele não está rindo do ideal original. Ele está criticando o que aquilo tinha se tornado. Perfeito. Na verdade, o verdadeiro espírito da cavalaria era o oposto da loucura. Era sobre ter uma consciência absoluta do seu papel no mundo, uma sensatez de propósito. A bravata e o delírio eram o contrário do que se esperava de um cavaleiro. Certo. A segunda imagem falsa é uma que eu conheço bem, a do cavaleiro romântico. É o herói do cinema americano clássico, tipo o filme Ivan Ivanhoe. Ah, sim. O cara é bonito, ágil, quase um super-herói medieval que sempre derrota o vilão e, claro, fica com a mocinha no final. O cowboy de armadura. E essa imagem ignora o pilar central do ideal da cavalaria. A imolação e o sacrifício. A imolação. Sim. Para um cavaleiro medieval, a vitória suprema muitas vezes não era voltar para casa com a princesa, mas morrer em batalha por uma causa justa. Perder a vida por aquilo em que se acreditava não era um fracasso, era a glória máxima. É uma lógica completamente avessa ao final feliz de Hollywood. É curioso como essa imagem do herói que sempre vence se fixou tanto, né? A ideia de que a glória máxima poderia estar na morte por uma causa é algo que o nosso mundo, focado no sucesso a qualquer custo, tem muita dificuldade de processar. Muita. E qual é a terceira imagem distorcida? É a mais sombria de todas. A do cavaleiro brutal. O opressor cruel, o agressor de camponeses, o vilão sádico. É uma imagem muito forte no cinema soviético, como no filme Alexandre Nevsky, de Eisenstein, mas que aparece também em produções mais recentes. Que, na visão do autor, pintam os cavaleiros cristãos como monstros. Exato. O que seria uma inversão completa do propósito deles. Certo? Totalmente. Uma inversão de 180 graus, porque um dos princípios fundamentais da cavalaria era justamente a defesa dos fracos contra os fortes, do oprimido contra o opressor.
É pegar o ideal e virá-lo de cabeça para baixo para servir a uma narrativa. Ok, então se o cavaleiro não era nem o louco, nem o herói romântico de cinema, nem o vilão brutal, como a gente descobre quem ele era de verdade? Onde a gente busca a informação correta? As fontes autênticas da época são a chave. O estudo aponta para 3 principais. As canções de gesta, que eram os grandes poemas épicos. Tipo a canção de Rolando. Exatamente, como a canção de Rolando. Depois, as próprias regras das ordens de cavalaria, que eram seus códigos de conduta. E os sermões de figuras influentes como o São Bernardo de Claraval. E o que essas fontes nos contam sobre a origem de tudo isso? Elas mostram um papel crucial da Igreja Católica. Após a queda do Império Romano, a Europa era um lugar caótico, com senhores feudais guerreando entre si o tempo todo. Havia uma agressividade endêmica nos povos germânicos. E a igreja entrou aí? A grande sacada da igreja foi canalizar essa energia. Em vez de se matarem por terras, essa força seria usada para um objetivo considerado construtivo: sanear as injustiças da sociedade, proteger os desarmados. E aqui tem um ponto no estudo que me surpreendeu muito. Eu sempre tive a imagem de que cavaleiro e nobre eram quase sinônimos. É um dos maiores mitos. A cavalaria não era uma casta fechada à nobreza. Espera aí, deixa eu ver se entendi. Um filho de camponês podia se tornar cavaleiro e lutar ao lado do filho de um duque em pé de igualdade? Impede igualdade no campo de batalha e no código de honra. O nobre continuava sendo nobre na posição social dele, mas ele via o cavaleiro de origem humilde como um irmão de armas, alguém por quem ele daria a vida. Isso é quase uma meritocracia. Era uma forma de meritocracia baseada no caráter e na coragem, que a gente não costuma associar à Idade Média. A instituição criava uma fraternidade que transcendia as barreiras de classe. Isso muda tudo. E essa fraternidade era unida por um código, certo? Uma espécie de 10 mandamentos do cavaleiro. Exatamente. Um código que eles precisavam memorizar. Coisas como Crer nos ensinamentos da igreja, proteger os fracos, amar o país, nunca recuar perante o inimigo, ser o campeão da justiça contra o mal. E tinha um que era levado a um extremo quase inconcebível para nós hoje. Ser fiel à palavra dada. A anedota que o estudo conta sobre isso é inacreditável. Fantástica. Durante uma guerra entre França e Inglaterra, um cavaleiro francês é capturado. O senhor do castelo, que também é um cavaleiro, não o joga numa masmorra. Ele pergunta: "O senhor me dá sua palavra de cavaleiro de que não fugirá?" E o francês concorda. Concorda. E só com base nisso ele fica livre. Livre como? Livre para circular pelo castelo, ir à cidade vizinha. A palavra dele era a única corrente que o prendia. Meu Deus. Um dia, ele recebe a notícia de que a esposa está morrendo na França. Ele vai até o captor, explica a situação e o inglês o autoriza a ir, sob a mesma palavra de honra. E ele vai, Ele vai, acompanha a esposa nos últimos momentos. e depois ele volta pro cativeiro na Inglaterra. Ele volta, Por vontade própria. por vontade própria, porque ele havia dado a sua palavra. E o autor do estudo conclui com uma ironia cortante. Século XI, Idade das Trevas. Uau! É uma história que ilustra perfeitamente que a honra não era um conceito abstrato, era a base de tudo. E a cerimônia de iniciação, pelo que eu li, era toda desenhada para gravar esses valores na alma do sujeito. Totalmente. Começava com a vigília de armas. O aspirante passava a noite inteira sozinho numa capela, em oração, com sua espada e armadura sobre o altar. Era como se ele estivesse consagrando suas ferramentas de guerra a Deus. E até as roupas tinham um simbolismo. Cada peça. A túnica branca significava a pureza de intenção. A capa vermelha, o sangue que ele estaria disposto a derramar pelos indefesos. Nossa, que forte. As calças marrons eram um lembrete da humildade, de que ele veio da terra e para ela voltará. O cinto dourado, a castidade. E a espada, com o punho em forma de cruz, era quase um objeto sagrado, uma extensão do corpo e da fé dele. Quebrar a espada de um cavaleiro era a maior humilhação, né? A maior humilhação possível. E a cerimônia terminava com um tapa na cara, basicamente. A colê. Um tapa. Um tapa ou um toque com a lâmina da espada no ombro? Era o último e talvez o mais importante símbolo. Lembre-se deste golpe. Você está entrando numa vida onde terá que suportar muitos outros sem fraquejar. E essa mentalidade se aplicava às regras da guerra, que eram incrivelmente diferentes do que a gente vê hoje. O conceito de guerra justa, por exemplo. Fundamental. Um cavaleiro só deveria lutar em guerras defensivas. Se um rei decidisse iniciar uma guerra de conquista, de pura agressão, ele corria o risco de não ter o apoio dos cavaleiros, que não a considerariam justa. E nada de ataque surpresa, né? De jeito nenhum. Atacar de surpresa era traição. A honra exigia uma declaração de guerra. Era preciso avisar o inimigo. Estamos indo, preparem-se. A luta era de peito aberto. E a igreja ainda impunha regras. Muitas. As tréguas de Deus proibiam combates em períodos sagrados, tipo a Páscoa ou a Quaresma. E a paz de Deus era uma proteção aos não combatentes. Clérigos, mulheres, crianças e camponeses estavam fora dos limites. O que nos leva ao conceito que, para mim, é o mais chocante em comparação com a guerra moderna. A ideia de um campo de batalha designado. Exato. A lógica era que a guerra deveria acontecer longe das cidades, num local combinado, para poupar a população civil.
A ideia de bombardear uma cidade, de atacar civis para quebrar o moral do inimigo, seria uma violação grotesca desse código. A guerra era entre guerreiros e não contra todos. Exatamente. É um abismo de diferença para a guerra total que marcou os últimos séculos. E é esse ideal todo que nos leva, finalmente, às cruzadas e ao surgimento dos templários. Perfeitamente. Na perspectiva apresentada pela nossa fonte, as cruzadas não foram guerras de conquista imperialista, foram uma reação defensiva. Defensiva. A Europa cristã se sentia sitiada. A expansão turca já tinha dominado o norte da África, a Espanha, e estava fechando as rotas de peregrinação à Terra Santa, atacando peregrinos. A primeira cruzada foi uma resposta a esse avanço. Então, dentro da lógica da guerra justa, era vista como uma campanha defensiva. E após a conquista de Jerusalém, surgiu um problema prático. Exato. Como proteger os territórios conquistados e, principalmente, as longas e perigosas estradas que os peregrinos usavam. A maioria dos cruzados voltava para a Europa. Ficava um vácuo de poder. Foi nesse vácuo que, em 1118, um cavaleiro francês chamado Hugo de Payens teve uma ideia radical. Ele e outros 8 cavaleiros decidiram criar uma força militar de elite e permanente na Terra Santa. E a grande novidade, a ideia que mudou tudo, foi a fusão de 2 mundos que pareciam opostos, o do monge e do soldado. Essa era a revolução. Eles seriam monges guerreiros, viveriam em comunidade, sob votos de pobreza, castidade e obediência, como qualquer ordem monástica. Mas a sua vocação, o seu trabalho, era militar. E o voto de pobreza era levado a um extremo absoluto. É daí que vem o famoso selo deles. Exatamente. O selo da Ordem dos Templários mostra 2 cavaleiros montados num único cavalo. A mensagem era explícita. Um templário era tão despojado de bens que não possuía nem mesmo sua própria montaria. Uma ideia tão radical precisava de um padrinho de peso para ser aceita, imagino. E eles conseguiram o maior de todos na época, São Bernardo de Claraval. Ele era a figura mais influente da igreja. Ele não só abraçou a causa, como escreveu a regra da ordem e uma defesa apaixonada dela. Um texto chamado Elogio da Nova Milícia. E o que ele dizia nesse texto? O que era tão especial nessa nova milícia? São Bernardo descreve o templário como algo inédito. Um soldado que luta um duplo combate, contra o inimigo de carne e osso no campo de batalha e contra seus próprios vícios e fraquezas na vida espiritual. Uau! Ele chega a dizer que o templário não teme a morte, pois deseja morrer, porque sua vida está em Cristo e sua recompensa na morte. Para ele, morrer em batalha por essa causa não era uma tragédia, era a passagem mais gloriosa para a vida eterna. É uma mentalidade muito intensa, que exige um mergulho histórico para a gente começar a entender. E assim, a gente fecha o círculo. Saímos daquelas imagens caricatas do Dom Quixote e do herói de cinema. Isso. Para encontrar um código de conduta de um rigor absoluto, baseado em honra, sacrifício e uma fé inabalável. E os templários aparecem como a expressão máxima de tudo isso. A disciplina do quartel, unida à abnegação do mosteiro. Sem dúvida. E essa jornada toda, da imagem distorcida à realidade histórica, nos deixa com uma reflexão final, especialmente quando o estudo compara as regras de guerra medievais com as práticas modernas. Isso levanta uma questão importante. Qual seria? Em um mundo onde a guerra é cada vez mais tecnológica, impessoal, e a linha entre combatente e civil se apaga, o que a gente pode aprender com um código que, por mais distante que pareça, insistia na honra pessoal, na proteção dos inocentes e na necessidade de uma justificativa moral para o combate? A ideia de uma guerra justa, como aqueles cavaleiros a entendiam, ainda tem algum lugar no nosso pensamento?